Em novembro de 1922, após 5 anos de buscas, Howard Carter e seu patrono, Lord Carnarvon, finalmente descobriram o último local de descanso de Tutankhamun. Por 3.300 anos, o rosto mais famoso da história esteve mentindo para você. No final de 2024, um scanner quântico revelou algo sobre aquela superfície dourada que não deveria existir. Um nome que havia sido apagado do mapa. Não era o nome de Tutankhamun. Pertenceu a uma rainha que desapareceu sem deixar rasto. Esta fantástica exposição transporta-nos para o famoso túmulo no exato momento da sua descoberta, para que o rei morto pudesse participar em rituais misteriosos, tornando-se um com a deusa do céu e transformando-se no filho imortal. E depois de ver o que estava escondido, nunca mais olhará para aquele rosto da mesma maneira. A descoberta que cativou o mundo. Novembro de 1922, Vale dos Reis, Egito. Debaixo da cama com cabeças de leão, Carter encontrou este trono de madeira de ébano. Provavelmente teria sido usado por Tutankhamun quando criança. O arqueólogo britânico Howard Carter tem explorado essas colinas devastadas pelo fogo há 6 anos. Seu financiamento está se esgotando. Seu patrono, Lord Carnarvon, concedeu-lhe uma última temporada para encontrar algo, qualquer coisa, ou a expedição estará encerrada. Sob a segunda cama decorada com a deusa com cabeça de vaca, jazia uma pilha de estranhos vasos brancos em forma de ovo. Estes teriam sido preenchidos com comida para o rei consumir durante sua jornada ao Reino dos Mortos. Então, em 4 de novembro, um jovem aguadeiro tropeça num degrau de pedra escondido sob escombros antigos. Os trabalhadores de Carter escavaram furiosamente durante 3 semanas sob o sol escaldante do Egito. Mas o que Carter encontrou debaixo desta cama, aquela decorada com cabeças de hipopótamo, deixou-o sem fôlego. Este magnífico trono do rei, coberto de ouro da base ao topo e ricamente adornado com incrustações de vidro e pedras preciosas, é simplesmente deslumbrante. Ao chegarem, descobrem uma escadaria que desce até uma porta selada, coberta com selos reais que permanecem intocados desde a antiguidade. No entanto, parece provável que ladrões de túmulos tenham invadido a tumba pouco depois do sepultamento do jovem faraó. Vários objetos de ouro jazem amontoados descuidadamente neste canto da câmara. Felizmente, os ladrões parecem ter sido interrompidos, pois o restante do conteúdo da tumba permanece exatamente como o vemos aqui. As mãos de Carter tremem enquanto ele abre um pequeno buraco no gesso antigo. Um ar quente e viciado escapa de dentro. Ar que ficou selado na escuridão por mais de 3.000 anos. Carter e sua equipe levaram 3 meses para limpar esta câmara. Essas 2 figuras de guarda indicam onde deve estar a entrada da câmara funerária. Ele ergue uma vela, olha para o vazio além, e a luz bruxuleante revela formas emergindo das sombras. Ouro por toda parte, o brilho do ouro. Assim, em 17 de fevereiro de 1923, Carter começou a demolir a parede que separava a câmara da múmia do faraó. Quando Lord Carnarvon pergunta se ele consegue ver alguma coisa, Carter sussurra as palavras que ecoariam pela história sem coisas maravilhosas. Lá dentro havia um tesouro inimaginável. Carruagens douradas, tronos cravejados de joias, estátuas pintadas, congeladas em pleno movimento, santuários aninhados dentro de santuários reluzentes, com metais preciosos, que não viam a luz há mais de 3 milênios. Mas enterrado no fundo de 3 caixões aninhados, cada um mais magnífico que o anterior, jazia o objeto que cativaria a humanidade para sempre, a máscara mortuária de ouro. Considere o que você está vendo. 10 quilos de ouro maciço mais pesado que uma bola de boliche incrustado com lápis lazuli e turquesa. Olhos de obsidiana e quartzo que pareciam seguir você pela sala. Os antigos egípcios acreditavam que o ouro era a própria carne dos deuses. Isso não era decoração, era tecnologia sagrada criada para ajudar a alma do faraó a reconhecer seu próprio corpo na vida após a morte. Sem ele, seu espírito vagaria perdido pela eternidade.
No verso artesãos haviam esculpido um feitiço do livro dos mortos, proteção divina para a jornada rumo à escuridão. Durante um século, o mundo aceitou essa máscara como a obra-prima suprema do Antigo Egito. Impecável, perfeita, feita especificamente para o jovem rei que morreu tragicamente. Mas quase imediatamente especialistas começaram a notar inconsistências, detalhes sem sentido, contradições inexplicáveis. O clero e os artesãos envolvidos na preparação dos equipamentos funerários teriam apenas 70 dias. Esse é o tempo necessário para preparar o corpo para o sepultamento e ao mesmo tempo criar materiais como esta máscara mortuária. As pistas nunca estiveram escondidas. Estavam bem ali brilhando em ouro maciço. Nós simplesmente nos recusamos a vê-las. A impossibilidade dos 70 dias. Eis o que a versão oficial pede que você acredite. O rei Tutankhamon morreu repentinamente, provavelmente de uma infecção após fraturar a perna. Ele tinha 19 anos. Ninguém esperava por isso. Ninguém estava preparado. A lei religiosa egípcia era absoluta. Um faraó tinha que ser mumificado e sepultado em exatamente 70 dias. Nem 71, nem 69, nem 70. A ordem cósmica do universo dependia do cumprimento desse prazo. Agora pense no que isso significa. 70 dias para esculpir um túmulo real inteiro em calcário maciço nas profundezas do Vale dos Reis. 70 dias para construir 3 sarcófagos elaborados que se encaixam uns dentro dos outros com precisão milimétrica. 70 dias para reunir milhares de artefatos funerários dignos da realeza divina. E 70 dias para criar uma máscara de ouro maciço de 10 quilos com detalhes microscópicos, incrustações de pedras preciosas e hieróglifos esculpidos à mão do zero para uma morte que ninguém previu. É impossível. E o próprio túmulo demonstra que foi feito às pressas. É vergonhosamente pequeno em comparação com os locais de descanso final de outros faraós mal adequado para um nobre de menor importância. Algumas das pinturas murais parecem inacabadas. As cores desbotaram no meio da pincelada como se os artistas tivessem largado os pincéis e fugido quando o tempo acabou. O enorme sarcófago de pedra está lascado nos cantos com sulcos profundos. E algumas pessoas diriam que 70 dias não são suficientes para criar um objeto tão delicado quanto este, como se os trabalhadores em pânico tivessem que quebrar pedaços só para encaixá-lo na câmara apertada. Quando os pesquisadores examinaram os outros tesouros mais de perto, as inconsistências se multiplicaram. Estátuas com rostos que não se pareciam em nada com Tutankhamon. Joias claramente desenhadas para o corpo de uma mulher. Caixões com nomes que haviam sido raspados e esculpidos novamente às pressas. Então os especialistas olharam para a máscara novamente. Olharam mesmo. Mas eis o problema, as orelhas estavam furadas. No Egito Antigo, isso era um problema catastrófico. Apenas crianças e mulheres usavam brincos. A representação de um faraó adulto do sexo masculino com orelhas furadas em sua máscara funerária sagrada violava tudo o que os egípcios acreditavam sobre a realeza e a vida após a morte. Era religiosamente impensável. Alguns pesquisadores também notaram que o rosto parecia estranho. Os traços eram delicados, quase femininos, e o ouro no... O rosto tinha uma cor ligeiramente diferente da do adorno de cabeça. Um sutil tom avermelhado que não deveria existir se tudo tivesse sido moldado ao mesmo tempo a partir do mesmo lote. Uma teoria aterradora começou a se formar nas sombras da academia. E se quando Tutankhamon morreu inesperadamente não houvesse uma máscara pronta? E se os sacerdotes, correndo contra o tempo para cumprir o prazo sagrado de 70 dias sob a ameaça da ira divina, tivessem pegado uma máscara de outro túmulo, alterado-a o suficiente para passar na inspeção e a colocado na múmia do jovem rei? Essa é uma espécie de planta baixa do conjunto de santuários, sarcófagos e caixões encontrados na câmara funerária do túmulo. Essa teoria levantou uma questão perturbadora que atormentaria os egiptólogos por décadas. Para quem a máscara foi originalmente feita? Se esse antigo mistério já está te deixando de cabelo em pé, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a resposta. Porque o que vem a seguir muda tudo. A rainha desaparecida, seu nome era Nefertiti. Você já viu o rosto dela, aquele famoso busto pintado com o pescoço incrivelmente longo e o sorriso enigmático? Ela era a madrasta de Tutankhamon, esposa do faraó Enrege Akhenaton,
O rei que tentou destruir os antigos deuses do Egito e substituí-los pelo culto ao disco solar. Mas Nefertiti não era uma rainha passiva. Após a morte do marido, ela fez algo sem precedentes. Os estudiosos agora acreditam que ela pode ter usurpado o trono, governando todo o Egito como faraó sob um novo nome. Depois desapareceu completamente. Seu túmulo nunca foi encontrado, sua múmia nunca foi identificada. Num instante, ela era a mulher mais poderosa do mundo antigo. No instante seguinte, simplesmente desaparece da história como se alguém a tivesse apagado de propósito. Os pesquisadores começaram a conectar os pontos. Se Nefertiti morreu antes de Tutankhamon, e se seu funeral foi preparado como o de um faraó, e se Tutankhamon morreu repentinamente sem nada preparado para seu sepultamento, os cálculos se encaixavam perfeitamente. Os furos nas orelhas faziam sentido. Ela era uma mulher. Os traços femininos faziam sentido. Era o rosto dela. As modificações apressadas faziam sentido. Ele começou a perceber que algo não estava certo. Eles tinham 70 dias para transformar a máscara de uma rainha na de um rei. Mas provar isso era impossível. Seria preciso danificar a máscara para ver o que estava por baixo da superfície. E ninguém no mundo iria autorizar isso. Durante décadas, a teoria de Nefertiti permaneceu exatamente isso, uma teoria sussurrada em conferências descartada pelas autoridades, instigante, mas impossível de provar. Então, em 2014, alguém quebrou a máscara e esse acidente acabou por expor tudo. O desastre que mudou tudo. A história ganhou manchetes internacionais. Durante uma limpeza de rotina no Museu Egípcio do Cairo, um funcionário esbarrou acidentalmente na máscara. A longa barba, trançada, um símbolo sagrado da realeza divina que permanecera presa por 3.300 anos, quebrou-se completamente. O que aconteceu em seguida foi quase pior do que a própria quebra. Em vez de chamar especialistas em restauração, a equipe do museu em pânico pegou o primeiro adesivo que encontrou, epóxi industrial do tipo usado para consertar encanamentos ou para-choques de carros. Eles aplicaram uma camada generosa no queixo dourado, recolocaram a barba no lugar e rezaram para que ninguém percebesse. Todos perceberam. Havia uma mancha visível de adesivo amarelo na superfície do artefato sagrado. O maior tesouro do Egito, que sobreviveu a 33 séculos de saqueadores de túmulos, conquistas e revoluções, havia sido danificado por cola de loja de ferragens. E, como ele mesmo diz, a borda superior da base da tampa estava lascada em alguns pontos, sendo alta demais para permitir que a tampa do sarcófago fosse colocada sobre ele. O governo egípcio contratou uma equipe internacional liderada por Christian Ekman, um restaurador alemão renomado por sua expertise em trabalhos antigos com metais. Sua missão era restaurar a base da tampa para desfazer o dano. Mas eis a questão. Antes de recolocar qualquer coisa, ele escanearia a máscara inteira usando tecnologia de fluorescência de raios X. Ele finalmente responderia à pergunta sobre Nefertiti de uma forma ou de outra. Sua lógica era sólida. Se o rosto tivesse sido recortado de outra máscara e soldado nesta, o scanner de fluorescência de raios-x mostraria diferentes composições de ouro, linhas de solda, assinaturas químicas de alterações antigas. Sua equipe passou meses examinando cada milímetro da superfície da máscara. Os resultados pareciam definitivos. O ouro no rosto combinava com o ouro no cocar. Os hieróglifos que soletravam o nome de Tutankhamon não apresentavam sinais de terem sido esculpidos sobre qualquer outra coisa. As delicadas incrustações de vidro ao redor dos olhos estavam perfeitamente intactas. E se alguém tivesse aplicado calor de solda por perto, aquele vidro teria rachado instantaneamente. Caso encerrado. A teoria de Nefertiti estava morta. A máscara era 100% de Tutankhamon. A equipe de Ekman removeu a resina epóxi, recolocou a barba com cera de abelha, tal como os antigos egípcios faziam, e a máscara voltou a ser exibida. Os livros de história permaneceram inalterados, mas um pequeno grupo de cientistas recusou-se a aceitar as descobertas. Argumentaram que a tecnologia de Ekman tinha um ponto cego fatal. O ponto cego é que os raios X conseguem detectar a densidade. Portanto, estamos aqui a observar o cartucho real da máscara de Tutankhamon, que se encontra perto do ombro no lado esquerdo da máscara.
Eles conseguem identificar rachaduras, fraturas e juntas de solda. Mas aqui está o problema. E se os artesãos antigos fossem mais sofisticados do que qualquer um imaginava? E se eles usassem ouro do mesmo lote para tapar os furos das orelhas? E se eles achatassem perfeitamente o nome original gravado antes de esculpir o novo por cima? E se eles fixassem um rosto substituto com tanta precisão que a junção tivesse apenas alguns átomos de espessura? Os raios XX não detectariam nada. Eles não conseguem ler a história térmica do metal. Não conseguem distinguir entre ouro que foi fundido uma única vez e ouro que foi reaquecido, martelado e retrabalhado séculos depois. Para observar esse tipo de evidência, seria necessária uma tecnologia completamente diferente. Algo capaz de ler a memória armazenada dentro dos próprios átomos. Em 2024, essa tecnologia já existia e uma equipe de cientistas obteve permissão para usá-la. O exame que reescreveu a história. A doutora Helena Voss é física de materiais no Instituto Max Planck, em Munique. Sua especialidade é a imagem por ressonância quântica, uma tecnologia tão avançada que praticamente não existe fora de laboratórios militares confidenciais. No final de 2024, sua equipe recebeu autorização do Ministério das Antiguidades do Egito para realizar uma digitalização não invasiva da máscara. Oficialmente tratava-se de um exercício de calibração. Eles queriam provar que seus equipamentos funcionavam em artefatos de ouro antigos. E de fato você vê alguns vestígios suspeitos, ou incomuns como esta linha aqui, esta aqui, que não podem ser interpretados tão facilmente. Eles não esperavam encontrar nada que Ekman tivesse deixado passar. O exame foi realizado após o grande museu egípcio fechar à noite. Os seguranças trancaram as portas. As equipes de limpeza foram embora. Apenas o zumbido dos sistemas de climatização quebrava o silêncio. O Dr. Voss descreveu posteriormente a situação aos colegas. O scanner emitiu um tom suave, quase musical. A máscara permaneceu imóvel sob o feixe quântico, sua superfície dourada, captando o tênue brilho azul do equipamento. Os dados fluíam pelas telas dos laptops em tempo real, rolando mais rápido do que o olho humano conseguia acompanhar. Durante horas, tudo confirmou o que eles já acreditavam. Em seguida, o scanner focou no cartão o oval sagrado que contém o nome real de Tutankhamon. O Dr. Ahmed Hassan, um egiptólogo da Universidade do Cairo que estava presente naquela noite, disse que a sala ficou em completo silêncio. Na tela, sob os hieróglifos esculpidos, que formavam a inscrição Tutankhamun, o sistema de imagem quântica revelava algo mais. Um padrão de deslocamento atômico que não deveria existir. Evidências de que o ouro naquele local preciso havia sido martelado, raspado e retrabalhado de maneiras que não se encontravam em nenhum outro lugar de toda a máscara. A doutora Voss ordenou que o técnico repetisse a varredura. Mesmo resultado, ela ordenou uma recalibração completa. Mesmo resultado. A doutora Yuki Tanaka, metalurgista da Universidade de Kyoto, que monitorava os dados remotamente, disse que não conseguia processar o que estava vendo. Estudar um objeto tão icônico? Pois é. E claro, a pressão que você sente não é a pressão que os outros exercem sobre você, mas sim a sua própria. Você quer alcançar os melhores resultados. A voz dela falhou ao falar. Precisamos repetir o teste. Isso não pode estar certo. Mas as leituras eram inequívocas. Alguém havia apagado os hieróglifos originais e esculpido novos diretamente sobre eles, e essa não foi a descoberta mais perturbadora. Nem de longe, o fantasma sob o ouro. A equipe realizou uma análise estrutural completa da máscara. O que eles descobriram desmantelou um século de suposições. Primeiro, as orelhas. Os raios X haviam mostrado ouro maciço. A varredura quântica revelou algo diferente, 2 plugs cilíndricos perfeitos. Alguém havia preenchido os orifícios originais com hastes de liga de ouro quimicamente idêntica, martelando-as e polindo-as, até que as junções se tornassem invisíveis para qualquer tecnologia existente antes de 2024. Os ouvidos estavam tampados. A máscara foi originalmente feita para alguém que usava brincos. E, em segundo lugar, o rosto. O imagiador quântico detectou o que o Dr. Voss chamou de efeito fantasma térmico em todo o perímetro onde o rosto encontra o adorno de cabeça. Esta é uma evidência de assinatura molecular de que o ouro, ao longo desse contorno exato, foi superaquecido a uma temperatura diferente
do metal circundante em algum momento do passado remoto. O antigo artesão não soldou pela frente, pois isso teria rachado as incrustações de vidro dos olhos. Nesse caso, esse é o nome Enkiper-Re, que é um dos nomes usados por um faraó, sobre o qual sabemos muito pouco, mas definitivamente não é Tutamini. Em vez disso, eles fixaram a face de substituição por trás, usando aquecimento de alta pressão, o que deixou a superfície visível e impecável. A costura era invisível aos raios X, mas os átomos se lembravam. O rosto havia sido recortado e recolocado. A sala ficou em silêncio. O Dr. Hassan finalmente falou. Perguntou se o scanner poderia reconstruir o que havia sido apagado. O Dr. Voss disse que sim. Ao mapear os vestígios microscópicos da martelagem original, as impressões fantasmagóricas da primeira inscrição, o computador conseguiu reconstruir digitalmente o que outrora fora esculpido naquele ouro. Ela iniciou o programa de reconstrução. Levou 11 minutos, os 11 minutos mais longos de suas carreiras. Lentamente, os hieróglifos originais se materializaram na tela, emergindo de 33 séculos de ocultação deliberada. Símbolo por símbolo, traço por traço, a verdade ressurgiu do esquecimento. O Dr. Tanaka, assistindo de Kyoto por videochamada, disse: ninguém respirava, ninguém se mexia. O único som era o ruído suave dos processadores de computador trabalhando através de milênios de engano. O nome apareceu um símbolo de cada vez. Não era comum. O nome era Nefer-Neferuaten, o nome de trono que os historiadores acreditam que Nefertiti usou quando se tornou faraó. A verdade, por trás do ouro, a varredura quântica revelou toda a sua história. Quando o rei Tutankhamon morreu repentinamente, não havia nenhuma máscara preparada para ele. Não é possível criar uma máscara desse tamanho sem unir diferentes lâminas de ouro para formar a máscara inteira. Seu poderoso sucessor, um homem chamado E.T., quase certamente reivindicou para si o grandioso túmulo originalmente planejado para Tutankhamon. Os sacerdotes estavam encurralados. Tinham 70 dias, sem máscara, sem opções. Consequências divinas pairavam sobre suas cabeças. Então eles foram ao túmulo do faraó anterior. Foram até Nefertiti, pegaram sua máscara funerária e começaram a trabalhar. Trabalhando à luz de tochas, suas mãos tremiam com a consciência do que estavam fazendo. Artesãos profanaram os objetos funerários sagrados de uma rainha para salvar a alma de seu rei. Eles taparam os furos das orelhas dela com ouro do mesmo lote, martelando até que não restasse nenhuma emenda. Encomendaram um novo rosto com as feições do jovem, mais masculino, mas com proporções suficientemente próximas para se adequar ao cocar existente. Eles removeram o rosto de Nefertiti e o recolocaram por trás. Usando técnicas tão avançadas, a junção permaneceu invisível por mais de 3.000 anos. Depois achataram o nome real dela e esculpiram o dele em seu lugar. Enterraram seu rei com um rosto roubado e, junto com ele, enterraram a verdade e as perguntas que permanecem. A máscara agora está exposta no grande museu egípcio, banhada por uma luz suave, rodeada por turistas que acreditam estar contemplando o rosto do rei Tutin. Mas, sob essa superfície dourada, jaz o fantasma de uma rainha desaparecida, oculta por 33 séculos, revelada por uma tecnologia que lê a memória de Adão. E, por fim, o rosto que não se parece em nada com o de Tutankhamon. As bochechas são muito mais largas, e o queixo também é bem mais quadrado. Uma aparência muito mais, digamos, um pouco mais pugnaz. Os resultados oficiais ainda não foram publicados. A verificação continua. Carreiras acadêmicas estão em jogo, mas os dados existem e levantam questões que não desaparecerão. Se a máscara foi roubada do túmulo de Nefertiti, o que mais naquela câmara funerária não pertence ao complexo de Tutin? Quantos desses famosos tesouros foram retirados de outros túmulos reais na mesma corrida desesperada de 70 dias? E a maior pergunta de todas, onde está a verdadeira máscara funerária de Nefertiti? Em algum lugar sob as areias do Egito, em uma tumba que nunca foi encontrada, a resposta pode ainda estar à espera. 3.300 anos de silêncio e o rosto dourado que enganou o mundo. Você acha que sua verdadeira tumba
ainda está lá fora, esperando para reescrever a história mais uma vez? Deixe um comentário dizendo se esta história mudou tudo o que você pensava saber sobre o Egito Antigo. Clique no botão Gostei e inscreva-se para mais análises profundas das maiores farsas da história. Vi tratei de ambos próxima.